Nós temos condições. Nós temos possibilidade e nós provamos que é possível. Olá, estamos de volta com o PTcast e hoje um convidado mais do que especial, um grande lutador aí em defesa do serviço público da nossa capital catarinense. Com essa pista não sabe quem ainda? Claro, tem várias pessoas que fazem essa defesa, né? Mas ele é professor de História, pré-candidato a vereador da Câmara da Capital e dirigente sindical do Sintrazem. Bruno Ziliotto, seja bem-vindo aqui ao nosso PTcast, o podcast que pode falar aqui um pouquinho mais, se aproximar de quem está nos acompanhando, contando um pouquinho da tua história, um pouquinho da história, da trajetória tua política e também a gente poder falar do futuro, né, dos desafios que a gente tem para a nossa capital catarinense. Seja bem-vindo e começo te perguntando aqui agora, quem é o Bruno Ziliotto? De onde é que veio? Como é que eles vivem em Florianópolis? Como se alimentam, né? Vamos lá, Bruno. Seja bem-vindo, querido. Primeiro, agradecer o convite, é uma honra aí, achei bem interessante aqui o formato para poder dialogar um pouquinho. Sim, legal. Então, eu sou professor de História e sou efetivo da rede municipal, então eu trabalho nas escolas do município, especialmente nas escolas do sul da ilha, do leste da ilha ali eu já trabalhei também. E moro em Florianópolis há 20 anos, então eu sou de Lages. Já né? tem carteirinha de manezinho, então? Já. 20 anos já. Esse ano eu ultrapassei a quantidade de tempo em Florianópolis que minha terra natal Lages. Então, tem 40 anos e então a metade foi lá e agora já ultrapassou. Sim. Então, Sim. tá mais para o manezinho do que... E vim para cá para estudar e tal, e enfim, me formei aqui, fiz mestrado aqui também, sempre na UFSC? Fiz na UDESC. Na UDESC. A minha história, desde Lages, desde a pré-escola, sempre foi na rede pública, né? Acho que isso é uma questão também importante. Muito. E eu vinha me formar aqui na UDESC e fiz um mestrado também em ensino de História na UDESC. Então, da pré-escola até o mestrado, sempre na rede pública. E casei aqui também, então minha esposa é daqui, a família é daqui. Ela também é servidora pública? Ela também é servidora pública. Então, né? Ela é professora também. Eu também, eu sou casado com uma servidora pública também da rede de educação, uma professora. Então, e o Bruno também casado com uma servidora. Ela é professora de português. Professora também, né? Professora também. Sofredora também, Florianópolis. Aprendo muito com ela, inclusive. Sim, aprendi muito com ela. Ela é professora de mais tempo que eu, tem mais tempo na rede que eu, então uma lutadora também e tal. Sempre admirei essa capacidade dela e acabou que a gente construiu completa, um projeto consegue, de vida junto. Ah, que legal. E a gente consegue abstrair bastante força e experiência que elas têm como mulheres, né? Sendo servidoras públicas, que na sua grande maioria hoje na rede municipal são mulheres, né? Sim. São formadas de mulheres, na grande maioria. Então, a gente tem falado muito ultimamente, né? De quem cuida de quem cuida. Tipo, as mulheres hoje cuidam de muitas coisas, tipo, as profissionais da educação, que são mulheres que cuidam e ajudam realmente a desenvolver uma unidade escolar, uma comunidade escolar ali, né, desempenhando a sua função. São as mulheres que cuidam nas enfermarias, nos postos de saúde, médicas na sua grande maioria. Então é uma situação bem interessante que a gente tem a oportunidade de ter em casa, né, um pouco de aprendizado do que elas têm de experiência no serviço público também, até para fazer bem a defesa do serviço público. E aí vem uma pergunta que eu queria te fazer. O movimento sindical, onde é que começou essa tua vontade de desempenhar realmente uma tarefa que não é das fáceis, é uma das mais difíceis, e principalmente os últimos anos, os ataques que têm tido os movimentos sindicais, as importâncias que eles representam, foram atacados na sua mesma proporção, por conta justamente da mobilização, poder de mobilização e de luta por direitos, enfim. Onde é que começou essa tua história? Bom, assim, eu acabei caindo na história, não tanto por uma discussão que eu pensei, vou ser professor e tal, mas é porque eu sempre fui indignado como essa sociedade funciona, como ela é desigual, enfim, né? E a história foi um caminho que eu pensei para investigar isso, né? Poder investigar um pouco mais, entender como é que funcionam essas mazelas. E quando eu me tornei professor, as discussões que a gente fazia todo ano, que tem a database, enfim, né? Essas discussões acabaram me ganhando também, né? Me lembro que as primeiras comissões que eu participei foi quando a prefeitura instituiu o que eles chamam de progressão continuada, né? Mas a gente apelidou de aprovação automática. Então, na rede pública municipal, os adolescentes, enfim, eles passam a cada ano automaticamente, né? E aí tinha uma comissão para discutir uma alteração sobre isso e eu comecei a participar. E a gente produziu ali uma proposta da Mas categoria. Mas isso já era professor? Já era professor. Sim, e tu estava quantos anos já? Aí eu era professor em Florianópolis há uns 2, 3 anos, que eu comecei a entrar nas comissões, né? Sim. Mas eu já fazia parte, já era representante do meu local de trabalho, né? Na greve que eu participei ativamente, enfim.
E aí é aquela coisa, né, Leila, as pessoas, a gente faz algumas críticas, né, a gente tem uma democracia operária muito interessante ali no sindicato, e às vezes a gente critica, pô, podia ter ido por ali, por aqui, né? E as pessoas diziam, não, então quem sabe você chega mais perto aqui, já que tu está criticando, e ajuda. Eu digo, claro, lógico, né? E acabou que, de uma maneira muito natural, a gente começou a participar, e em um determinado momento a gente organizou ali uma chapa também com um programa de luta. E desde 2017, então estamos à frente aí do sindicato com outros 11 diretores, né? Então o Sintrazem tem 12 diretores, turma da CONCAP, da saúde, da assistência social, né? E estamos aí nessa luta. É um sindicato que tem uma história de mais de 30 anos, né? Então tem um patrimônio de luta que vem muito antes da gente. Conquistas, né? Muitas conquistas. A maioria das conquistas que tem hoje dos servidores públicos foi justamente com base nessa luta, né? Sim, sim. E os ataques que tem tido para retirar esses direitos constantes também tem levado as categorias ali a lutarem para evitar. Não é nem para conquistar nada mais, né? Ultimamente, última década pelo menos aí as lutas de rua, né? A gente faz muito tempo que a gente não tem uma prefeitura que tenha um executivo pró-trabalhador, que minimamente faça uma discussão diplomática e tenha um olhar real para os problemas que a gente tem. Então, o que acontece é que a gente, para poder garantir um serviço público de qualidade, e não é só valorização para o trabalhador, é para conquistar, por exemplo, condições de trabalho que vão garantir um atendimento de qualidade. Por exemplo, nessa última greve, a gente conquistou a garantia de ter um trabalhador a mais no G1. Então, a gente tem 15 bebês ali, né, crianças, e você tem 2 trabalhadores para atender. A gente arrancou na greve uma política de governo, de Estado, que tenha um trabalhador a mais ali, para que esse trabalhador não dê uma doença e que essas crianças sejam atendidas com qualidade. Agora, então, esse é um exemplo, só a importância, né? Tem gente né? que às vezes o trabalhador que está vendo o movimento de greve na rua e passa pela camada de vagabundo, não tem o que fazer, servidor público. Olha só, cara, gente, são crianças justamente da cidade, são bebês, como tu está falando ali agora, né? Do G1, que quando a gente tem uma criança em casa, a gente já sabe o trabalho que dá. Cuidar de uma. 2, pensa 2. Já tem gente que já começa a ficar arrepiado em casa. Agora eu falando para você 3. 4 crianças, pensa 4 crianças da mesma idade. Trocar fralda, a outra está berrando, começa a berrar tudo ao mesmo tempo. A gritaceira dentro da sala de aula. Agora imagina 15. É 15 que você está falando aqui agora? Sim, sim. E só tínhamos dois profissionais de educação. O nosso pleito é para ir, inclusive, para o G2, né, que já são a próxima ali. Então é uma luta importante de ter mais gente para cuidar. E são crianças que são crianças da nossa cidade. Quanto mais bem cuidada, é importante. A luta de greve, as pessoas às vezes pensam que a pessoa está lá porque quer. É uma coisa que hoje é proposital, né? Eu acho que às vezes até mesmo é da falta de informação truncada, às vezes levada pelo próprio gestor da prefeitura, que a gente vê atacando o movimento sindical, dizendo que o sindicato quer a greve, o sindicato que está fazendo a greve. Não, existe todo um trabalho, né, para chegar a uma greve, de conversa, de tentar diálogo com a prefeitura. Sim. Conta para nós todo o processo até chegar a um movimento de greve. Porque às vezes as pessoas entendem de maneira errada, equivocada. Sim. E às vezes é proposital do poder público fazer com que as pessoas não entendem para poder realmente julgar, criminalizar, atacar o movimento de greve. Como é que funciona? A verdade é que o orçamento público ele é um orçamento em disputa, né? Só que o gestor ele tensiona até o máximo para não investir no serviço público, na saúde, na educação, na assistência social, na CONCAP, na limpeza pública, né? São todos esses que eu citei. São estruturas da prefeitura, são secretarias, enfim, que já foram referências, né? A educação infantil já foi referência nacional, a nossa atenção básica foi referência nacional já. Tudo isso a gente vem perdendo. Porque nessa disputa, o que o governo faz? Ele tenta dar um mínimo para o serviço público, né? E tensiona até o limite, e os trabalhadores eles entram em greve. Tanto Leila, que todas as nossas greves, depois de uma semana, depois de, às vezes, poucos dias, o prefeito, que não tinha como avançar em mais nada, puxa alguma coisa da manga e apresenta. Então, eles seguram o máximo e ainda, muitas vezes, a gente sai de greve com um acordo que não é o ideal que a gente gostaria. A gente sabe que a prefeitura poderia investir muito mais. Sim. E investir muito mais, como você bem colocou, não significa só valorizar o trabalhador, que também merece ser valorizado. É uma discussão de ter um serviço público de qualidade. Porque é muito fácil para quem se candidata falar a educação, a saúde e tal, mas na hora de investir na saúde pública, né, que é o que a população precisa, ele não investe. Inclusive é uma questão muito importante pensar que isso é salário indireto. Se você não precisa pagar uma creche particular,
você não precisa pagar um plano de saúde, isso é um dinheiro que não sai do seu salário. Sim. Então, é um dinheiro que você pode investir, inclusive na própria economia da cidade, né? Comprar outras coisas, ter o teu lazer, fazer uma reforma na sua casa. Então, o serviço público de qualidade, ele garante isso, né? Então, isso é muito importante. E uma outra questão que eu acho que tu traz, que é bem interessante, é da população. Em que pese uma máquina de comunicação, que inclusive tem a prefeitura aumentou aí bastante o repasse, né? de verba agora, coincidentemente agora no ano eleitoral, para as propagandas das ações do governo. Apesar dessa máquina toda que a gente tem, essa história do prefeito TikTok e tal, a população durante as nossas greves, em sua maioria, apoia. Inclusive ela diz, olha, eu estou sofrendo aqui porque não estou tendo atendimento, mas eu entendo por que vocês estão lutando. Porque a gente tem sim uma qualidade que a gente conquistou, tem profissionais que são extremamente capacitados. Estava conversando com a outra companheira aqui na entrada, que tem as filhas na nossa creche aqui, ela falando, pô, eu consigo ver que as trabalhadoras, elas têm, tudo que elas fazem é intencional, elas sabem por que as crianças estão brincando e do que estão brincando e para que aquilo serve no desenvolvimento pedagógico, por exemplo. Então, isso é um diferencial. E aí, quando a gente faz o movimento de greve, a gente tem o apoio da população. A CONCAP, por exemplo, que existe uma tentativa de desmontar ela, que é uma sanha muito grande. Mas quando você vai... Eu estava na Maratona Cultural, não sei se tu chegou que é uma coisa muito interessante, e quando falaram que a CONCAP garantiu a limpeza, tu viu também? Cara, foi o pessoal ovacionou. Porque as pessoas têm carinho pela CONCAP e sabem que ela faz um serviço de qualidade. E até porque, né, já foi tentado botar empresas privadas no lugar, né, terceirizadas, enfim, e o serviço a gente vê como fica, acaba a cidade entrando numa lama de corrupção, que a gente tem constantemente a Polícia Civil na porta da Prefeitura, constantemente na porta da Câmara de Vereadores, por conta justamente de tentativas dessa forma de terceirizar um serviço de limpeza pública, como a gente tem tido em Florianópolis. Então a população realmente ela fica atenta a isso. Mas a gente tem um outro lado, que infelizmente por conta dessa massa de investimento em mídia para criminalizar o sindicato, de que tem muita gente ainda que não entende isso, não compreende o movimento, né? Não compreende a importância de uma organização sindical como defesa não só dos trabalhadores e da qualidade de vida dos trabalhadores, mas que diretamente e indiretamente vai replicar um serviço de qualidade para a população. Então a gente teve um exemplo, e aí eu vou falar um terreno que a gente vai fazer um bate-bola aqui, porque foi um processo que tu participou ativamente, né? Quando a população ela teve a experiência da terceirização, eu acho que um dos exemplos mais interessantes foi quando o Gian, né, o OS das creches, tentou implantar ali as OS nas creches. Na verdade, ele implantou a lei, né, numa mobilização que foi uma das maiores mobilizações que a Câmara já viu, né, inclusive apelidada ali a Inconfidência Mané ali, né? A Inconfidência Mané foi dia 21 de abril. Se não me engano, foi você que apelidou? Isso, eu apelidei porque eles tinham passado a votação que seria numa quinta, passaram para uma sexta, da sexta passaram para o sábado. Para o feriado para tentar esvaziar o movimento, o feriado, que era no sábado, que tinha Esquadrilha da Fumaça na Beira-Mar Norte. Isso. Tinha mais não sei o que na cidade, jogo também da ressacada e mais um monte de coisa. E foi o maior encontro da população na frente da Câmara, cercando a Câmara de Vereadores, tem imagens, os quarteirões lá, para poder tentar evitar. Os vereadores tendo que entrar pela contramão, escoltados na contramão. Pela polícia. Por quê? Porque tinha uma discussão sobre terceirização. A lei, ela passou, atropelaram o Ministério Público, atropelaram conselhos, enfim, tu acompanhou bem. E a Prefeitura chegou efetivamente a implementar, né? Então a gente... E foi o caos, né? Não, aí o que aconteceu? Por exemplo, no sul da ilha, né? Que tu conheces muito bem também. A creche Anirson, ali na Pedrita, né? Como ela abriu e tinha vagas integrais, que também é uma política da Prefeitura de ter muitas questões de vagas parciais, e a população precisa de vagas integrais, mas enfim. Então o pessoal que estava na creche municipal, né? Nossos trabalhadores efetivos, enfim, e estava parcial, ela disse, vai abrir ali na OS integral, eu vou colocar minha criança ali. E quando ela coloca a criança integral, ela começa a ver que a alimentação era deficitária. Alimentação, cara, estou falando de creche. Creche pré-escola ali, né, os NEMs, né? Que as trabalhadoras que estavam ali, muitas nem tinham terminado ainda o curso de pedagogia, era a primeira experiência. Então, e tinham uma condição de trabalho muito ruim, né? Com um salário extremamente baixo. A auxiliar de sala na época era R$730. Não tinha comprometimento, daqui a pouco saía, podia entrar outra. O que acontecia? Era uma rotatividade gigante, porque se chamasse para trabalhar no mercado da frente, ela corria. Ganhava mais. E aí a criança não tinha uma continuidade. Imagina a criança fazer uma adaptação com um profissional da educação, um professor. Sim. Aí o professor sai, ali, na outra semana, cadê o professor? Não, mudou essa. Daí a criança já olha
já olha com aquela cara, volta tudo para estaca zero, a adaptação. Então imagina, isso é um desrespeito realmente, né, com o futuro da nossa cidade e comprometendo realmente algo que a gente tinha como referência, que é a educação infantil. E foi um escândalo, né? Foi um escândalo. Tudo aquilo que a gente falava antes, naquela votação, para evitar a aprovação do projeto, a aplicação do projeto, e fizeram um maior investimento. Nunca, nem Coca-Cola não tinha investido até hoje em mídia em Florianópolis, como investiu a prefeitura naquela oportunidade. E foi o maior investimento que teve. O contrato era de 33 milhões, né? Eu me lembro que deu o mesmo contrato dos respiradores, mesmo valor. Isso, né? Todo mundo ouviu falar dos respiradores, né? Mas não falaram da UES. Por que da creche da UES é que ninguém falava? Que foi um escândalo que envolveu aí a nossa investigação, do nosso gabinete, o nosso mandato, junto com o Sintrazem, o sindicato, conseguiu escancarar, mostrar de vez ali um dos maiores escândalos que a cidade teve de possíveis desvio de recursos. Tinham empresas que foram montadas uma semana, na outra estavam sendo contratadas pelas OS, empresinha de gente que era amigos do amigo da prefeitura. Então, assim, era um monte de gente querendo botar a mão no dinheiro público. Foi aquilo tudo que a gente falou que ia acontecer, aconteceu. É essa fórmula, né? E foi prefeito preso, né? Essa fórmula. Aí o que acontece? Eles passam para essa terceirizada e tem, inclusive eles falam que a organização social não tem objetivo de lucro, né? Que os caras são super bons samaritanos, né? Vamos abrir uma creche, vamos trabalhar. Era óbvio, né? Então tinha superfaturamento ali, a Associação São Bento, que era quem administrou, era uma laranja de outra, então recebia verba de outra, né? Deu Polícia Federal aqui. Deu Polícia Federal. E aí a investigação teve um braço que foi para São Paulo, que foi o Sintrazem que fez, e o braço foi para o Rio Grande do Sul, que foi o teu mandato de Rio ali, Pardo, né? prefeito e a procuradora do município. Que eu já falei para outras pessoas, tu como vereador, o vereador mais combativo que a gente tinha ali nesse processo, né? E derrubou prefeito em outra cidade, que era ligada a essa mesma empresa, né? E aqui teve gente que caiu, alto escalão aí, da Secretaria Municipal de Educação também, mas eles fizeram uma operação para abafar o caso. Abafaram bem. Por aqui deram uma abafada boa. Porque teve documento fraudado, né? Para dizer que tinha experiência em São Paulo. A gente foi até São Paulo comprovar, né? Sim, eu lembro que você foram até São Paulo, mostrar no endereço que estava lá, não existia nada. Entrevistou as pessoas, conhecem essa instituição? Nunca ouvi falar. Nada. Ou seja, um dos maiores golpes que a gente vê até no Fantástico, vê essas coisas aí, aconteceu na nossa cidade, gente, Florianópolis. E Florianópolis, assim, é mergulhada constantemente nisso. Pensa que parou ali? Não parou. A gente vê agora do lixo. Foi o que a gente conseguiu descobrir, né? Porque a gente conseguiu pegar ali. E ali romperam o contrato, daí foram obrigados a voltar com a educação, com a educação com professores municipalizada ali, enfim. E ainda foi um processo, tá? Nos 2-3 anos, até a gente conseguiu concurso para até engrenar. E depois, agora mais recentemente, outro escândalo, né? Que foi o do lixo. Sim. Que aí até pegou vereadores, envolveu vereadores, servidores, aí nessa pressagem também secretário estava envolvido, secretário, o presidente da CONCAP também envolvido. Sim. E demonstrando realmente que aquilo que nós falamos lá atrás, também numa aprovação de lei da Câmara de Vereadores, que era o desmonte da CONCAP para poder viabilizar, botar ela ladeira abaixo, quando foi tirado ela de economia mista, né? Transformando ela em autarquia, para poder viabilizar realmente a terceirização. Começou a terceirização, começou o escândalo de corrupção. Saiu agora nos jornais, todo mundo viu, e infelizmente dessa forma o prefeito vai fazendo de conta que não é nada com ele, está tudo certo ali, e passa a mão na cabeça dos envolvidos ali. Não, a gente tirou aqui, mas infelizmente um deles que estava citado na operação, que supostamente estava envolvido diretamente, ia ser o vice dele agora. Sim. Estava apontado para ser o vice dele. Estava pedindo, né, para uma questão ali de invalidar o que encontraram lá no celular olha que loucura. Um assessor dele. Invalida porque não é justo. Não é justo muita coisa. E, na verdade, o que a gente sabe é que tem muito mais coisa para sair, né? Isso vai acontecer, vai ter mais coisa. Tem muita coisa para sair, né? A gente sabe que tem. E isso começou justamente na discussão da terceirização do lixo. Isso. Tu vê, Santa Catarina tem 18 prefeitos presos. 19 né? agora. 19, né? Atualizando 19, é verdade. E nenhum deles é do PT, tá? Nenhum deles é do PT. Tudo à direita. E criminalização é em cima de um partido só, mas todos. Ninguém quer falar dos outros que estão envolvidos. Em Florianópolis, a gente não tem essa mesma empresa aí que está envolvida na Mensageiro, mas a gente tem máfia do lixo, sim. Né, que está colocada aí. São contratos emergenciais, milionários, depois tem aditivo em cima de aditivo, para substituir uma empresa que faz o serviço com qualidade, que é a CONCAP, né? E tem uma história de 50 anos, e como a gente já falou, é muito querida pela população. Então, esse é o nosso combate diário ali,
Inclusive, para a CONCAP, a discussão é reverter o processo que no Eu norte isso da que eu ia te ilha perguntar. a gente tem a temporada, a CONCAP vai lá cobrir o serviço dos caras. Porque eles não dão conta. Então a gente paga 2 vezes o serviço. Né? Aqui no continente, né, a gente foi fazer uma panfletagem no Monte Cristo. Cara, Horrível, vários né? pontos de lixo, um desrespeito No com a continente população. mesmo virou um lixão a céu aberto. E desprezo ali não com é a culpa continente. dos trabalhadores, está terceirizado, que os caras ganham super mal para trabalhar correndo atrás de um caminhão ali durante 8 horas Conseguiu por um dia. emprego, ele sai fora dali, já nem Fora. fica. Durante a nossa greve, os caras colocaram terceirizada, tinha relato de trabalhador pedindo comida nas casas. Eu flagrei absurdo, eu flagrei conversando com eles, perguntando quanto é que eles ganhavam. O cara falou que ganhava R$100 por dia para trabalhar 8 horas direto. R$100 por dia catando lixo debaixo de chuva, com sandália, era machucado, sem máquina EPI, de moer gente, cara. Não, É uma máquina de moer gente. É ali, surreal, cara. surreal, com o trabalho que a CONCAP tem, o cuidado que tem. E aí, quando eles botam no debate, que é importante também as pessoas lembrarem, eles colocam no debate só a CONCAP lixo, coleta de lixo. Esquece de dizer que colocam o custo da CONCAP. O resíduo comum. O custo da CONCAP é um só, e eles colocam que esse custo é muito alto para a coleta de resíduo. E aí, nós estamos falando da CONCAP, que usa as roçadeiras na cidade inteira limpando a cidade, pintando meio fio, limpeza de vala, limpeza de bueiro, manutenção nas creches, reciclável, manutenção nas creches, manutenção em pós-saúde. Cara, é uma quantidade de serviços, são 18 tipos de serviços que são realizados hoje pela CONCAP. 19 tipos de serviços que são realizados e, infelizmente, não são valorizados, são até tirados da pauta para dizer que o custo da CONCAP é muito alto. Infelizmente, é um desrespeito realmente com mais um serviço público que a gente vê na cidade. Mas isso tudo passa pela Câmara de Vereadores. E aí vem esse desafio de colocar o nome aí à disposição de um jovem que é professor, que tem uma luta sindical, uma história bacana, tem conhecimento, dá para perceber, falando aqui das situações em relação ao ataque aos trabalhadores do serviço público municipal, e que atacando diretamente o trabalhador do serviço público, ataca indiretamente a todos na cidade. De toda forma vai atacar, porque vai faltar médico, vai faltar exames, vai faltar creche. Isso vai implicando numa situação caótica do ponto de vista do direito à cidade. O Bruno Zilioto, agora pré-candidato a vereador, vai batalhar muito em relação à questão do serviço público, de defesa do serviço público, reverter as votações que a gente teve nos últimos anos que atacaram diretamente os trabalhadores? Olha, a gente tem apanhado muito, né, com a configuração da Câmara que a gente tem, né? A gente tem ali vereadores guerreiros ali que fazem o enfrentamento, mas infelizmente a gente tem uma maioria esmagadora que é carimbador do prefeito, né? Então a discussão que a gente tem na categoria é que a gente precisava engrossar o caldo dessa discussão, ter na Câmara uma representatividade do serviço público, não só para fazer a discussão dos trabalhadores, mas a discussão da cidade e do direito da população, que as nossas campanhas também são nessa linha. Então foi por aí que nasceu essa discussão, né? Então a gente discutindo na diretoria ou com pessoas aproximadas, né? Pô, a gente precisa tirar o nome para essa discussão, né? Ventilamos outros nomes e tal, né? Mas a gente foi amadurecendo nesse processo e não tinha pensado ainda sobre isso, né? Porque a gente tem uma experiência ali na discussão sindical, nessa luta, mas é necessário. É necessário a gente mudar essa correlação de força, a gente ter sim, eleger sim para o executivo alguém que represente os trabalhadores, alguém que tenha esse olhar para a cidade, mas também na Câmara Municipal a gente precisa ter uma correlação de forças para dar esse respaldo, né? Então a gente faz essa discussão, vem fazer essa discussão por dentro do PT, que é onde está a classe trabalhadora, que é um partido com história, um partido com estrutura, e foi assim que nasceu essa discussão, né? Inclusive, recentemente, a gente teve uma votação de reforma da Previdência que foi isso, né? A gente tem vereadores que eu nunca ouvi falar, vi falar no microfone. Então, os caras não pegam o microfone para falar, eles carimbam só. Sabendo que ali é o parlamento, é o lugar de falar. Que é o parlamento. Ali é para defender então, por que eu vou votar, porque não, né? Discutir as ideias e tentar chegar a um consenso. Infelizmente mesmo, nos últimos anos para cá, a gente vem notando que vem se transformando cada vez mais num cartório, onde o prefeito manda lá o projeto, vota todo mundo aqui, proselitismo total, se não votar eu tiro os teus cargos, aí assim, vou tirar os carguinhos, vou tirar a tua lajotinha, então, lajotinha para uma rua, lajotinha para outra. Toda, né, infelizmente cara? Isso é uma compra de voto assim, de uma forma exacerbada, né, irresponsável. De negócio, e aí as pessoas que ganham uma ruazinha pavimentada, o outro que ganha um empreguinho do vereador, acaba ficando satisfeito. Mas ele vai ter que pegar a mesma fila do posto de saúde, com falta de médico, falta de medicamento, vai ter que ficar na fila, a mãe dele vai ter que ficar na fila esperando para fazer um exame de mamografia, ultrassonografia de mama, ou ele mesmo, de repente, vai ter um serviço mal prestado na cidade, do ponto de vista de ele ficar trancado no trânsito, porque o problema de mobilidade é para todo mundo. Para todo mundo. Ou seja,
Está na hora das pessoas terem um pouco mais de consciência no ponto de vista da responsabilidade política que a gente representa como sociedade, para que a gente tenha boas representatividades dentro da Câmara, gestores no Executivo que estejam realmente à altura do que a cidade merece, né? Porque a Câmara como está realmente está uma situação triste. Faz tempo, assim. Né? Não, faz tempo. Tempo. E tem cada vez piorado. Então a gente tem esperança, cada eleição que chega tem a esperança, e a gente tem a esperança que a gente possa ter a oportunidade de ter não só uma cadeira do PT que a gente tem hoje lá, que é a Carlais, nós temos um grande desafio com essa chapa, que é uma das melhores chapas que a gente tem nos últimos anos, de fazer 3 a 4 vereadores e realmente somar aos que lutam lá pelo campo progressista na cidade, que lutam pelos trabalhadores, direito do trabalhador e trabalhadora, para a gente realmente ter uma Câmara com maior altivez, com maior representatividade possível, porque do jeito que está, não dá para continuar, não. Já visto uma situação que as pessoas às vezes não sabem, Bruno. Nos últimos anos não é só ataque direto aos trabalhadores do serviço público, porque tem gente às vezes fica olhando aqui, ouvindo, mas está defendendo só o servidor público. Não, o Sintrazem defende até mesmo quando teve a operação Parquímetro, e a gente estava lá na Câmara, eu era vereador, estava combatendo as sacanagens que tiveram da Zona Azul, que quando foi aprovada a privatização dos estacionamentos da cidade, que essa era a Flóvia, a prefeitura que tocava, eu votei contra e falei, vem aí mais um banho de corrupção em Florianópolis. Isso em 2013. Foi um banho de corrupção, desvio de dinheiro na ordem de mais de 23 milhões de reais na Zona Azul, polícia de novo na porta da Câmara, na porta da Prefeitura. E o que aconteceu? O que aconteceu? Que demitiram os trabalhadores da Zona Azul, naquela oportunidade, 117 trabalhadores, que eram da empresa. A empresa não pagou nada, nem fundo de garantia, nem direito nenhum, nada, deixou na mão. Eles não estavam recebendo mais nem protetor solar para estar ali cobrando estacionamento, não recebiam mais nada, capa de chuva, guarda-chuva, nada. No final estava um desespero deles porque não iriam receber nada. Estão até hoje sem receber nada. E o Sintrazem ainda se juntou à luta deles também. Eu lembro muito bem lá no Ministério do Trabalho, fazendo os debates, buscando realmente o entendimento do direito, até mesmo de forma colaborativa ali da prefeitura, porque a prefeitura ela é solidária, né, no contrato junto com a empresa e deveria assumir a responsabilidade, não assumiu, está rolando até hoje. A gente espera que essas novas operações que possam vir ainda aí da Zona Azul possam trazer os recursos do que foi sequestrado, dos bens dos envolvidos ali no desvio de recursos. Tem recentemente, Bruno, mais uma, não é diretamente do servidor, mas outro ataque da prefeitura a trabalhadores, para ver como não é só no servidor. Motorista e cobrador de ônibus, mais de 3 mil foram demitidos e não receberam os seus direitos até hoje. E fica assim, 3 mil motoristas de ônibus carregavam vidas dentro da cidade para ajudar na mobilidade, demitiram, não foram recontratados e não receberam nada até hoje. E não baixou em nada a passagem, tá? Não, era para baixar para pelo menos a viabilidade econômica, não baixou nada. Caríssimo. Tiraram ar-condicionado dos ônibus. Então o trabalhador se ferra quando trabalha para o trabalhador, ele se ferra quando é retirado o ar-condicionado do ônibus, ele ser transportado num ônibus que é indigno, é humilhante. Ele se ferra quando vai no posto de saúde e os trabalhadores lá foram atacados no serviço público e não tem mais vontade de realmente ter... Ou não tem equipe necessária. Não tem equipe necessária de saúde da família, não tem mais profissional para poder abrir mais creches que sejam de período integral, e aí ficam dividindo os períodos. Então, assim, o trabalhador vem se ferrando há um bom tempo em Florianópolis. É um desafio muito grande de a gente botar na ordem do dia de um debate, de gerar esperança na cidade, de termos um partido com a história que tem, de defender os direitos dos trabalhadores, de defender o direito das trabalhadoras, que a gente possa ter em Florianópolis e se dê a oportunidade de 4 bilhões de reais, que é o orçamento da cidade, né, Bruno? Que a gente possa botar o trabalhador e a trabalhadora nessa agenda. Então, isso é muito importante. Espero que tu consiga levar isso adiante aí nessa labuta que a gente vai ter aí de pré-campanha e na campanha também, junto com os parceiros do Sintrazem, que tem uma história que se confunde com a qualidade de vida aqui em Florianópolis. Se temos qualidade de vida através do serviço público de qualidade, seja pelo SUS, seja pela defesa de uma educação de qualidade, é o Sintrazem que sempre fez um trabalho de atuação muito forte, próximo às comunidades, de ser clara nas suas discussões, de buscar realmente no movimento sindical ali, não defender só o trabalhador, mas defender realmente a cidade, defender as políticas públicas da cidade. E aí eu quero te parabenizando todos os dirigentes do Sintrazem, que a minha companheira também já teve a honra de fazer parte e passou por grandes batalhas ali. Conhecedora da nossa legislação, conhecedora da nossa luta ali, uma guerreira também. Da legislação da educação, ela é apaixonada. Sim. Minha filha também é apaixonada por educação, então assim, eu tenho em casa uma grande inspiração para a defesa do serviço público e de qualidade. E é para isso que a gente está aqui lutando. Queria te agradecer, Bruno. Tens alguma coisa para deixar de recado aí para a galera aí que quer
sentir um pouquinho dessa esperança do Bruno Ziliotto aí? Eu acho que é isso, né, Lela? A gente está aí no Partido dos Trabalhadores, que é isso, dos trabalhadores, né? A nossa discussão de representação dos trabalhadores, para além do serviço público, como tu colocou, de entender que a gente tem que ter uma cidade voltada para os trabalhadores, para quem gera a riqueza, né? Hoje o que a gente tem é uma cidade voltada para os patrões. E aqui eu não estou nem falando daquele empresário, daquele cara que constrói, daquele cara que se arrisca, daquele que tem uma loja e tal. Tem 2, 3 funcionários. Eu estou falando desses caras que são os parasitas, os donos das terceirizadas, por exemplo, que colam poder, né? no poder político, porque sabem que ali, né, através de uma troca de favores, eles vão ter um nicho que é uma demanda contínua, por exemplo, como o recolhimento do lixo. Sim. Não vai precisar ter criatividade e tal. Estão falando desses trabalhadores também, do pequeno e médio empresário. Estou falando especialmente dos trabalhadores que estão no dia a dia construindo a cidade e que cada vez mais se veem afastados de ter o direito à cidade, né? Ter o direito à cidade de uma forma plena, de ter creche, de ter posto de saúde, de ter mobilidade para poder fazer para ir trabalhar, mas também poder ter o seu lazer. Então, é essa que é a nossa discussão que a gente quer fazer e colaborar, enfim, contribuir também aí na discussão do partido para ter um programa que a gente possa construir juntos uma cidade melhor. Seja esse grande motivador de esperança da nossa cidade. Te desejo um grande sucesso nessa empreitada, nesse desafio. Tenho de mim todo o carinho e toda a força que a gente puder desempenhar junto a essa tarefa aí nesse processo eleitoral, que é importante demais, né? É mais uma das grandes conquistas do partido, da história do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que o processo de redemocratização do nosso país, a oportunidade de chegar na frente de uma urna, escolher, isso a gente tem que valorizar. Foi a última eleição agora que a gente fez esse debate também, né? De buscar realmente recuperar algo que estava se perdendo, se esvaindo, e a gente vê nos dias de hoje a armação que estava montada para dar um golpe na nossa pátria. Então, isso tudo demonstra realmente que a gente está do lado de certa história, que a gente se sente bem em estar aqui defendendo a quem realmente a gente acredita que mereça ser defendido. E essa é a nossa história hoje, que se confunde com quem lá atrás fundou o partido e que nos deu a oportunidade de hoje também estar representando o partido, para que ali na frente a gente possa passar o bastão, passando os exemplos, deixando o legado de comprometimento com as causas de quem mais precisa. Te agradeço mais uma vez, sucesso. Dale. E obrigado por ter vindo aí para a gente fazer essa troca. A gente agradece. Agradecendo o Bruno Ziliotto, que é o nosso pré-candidato a vereador aqui em Florianópolis, na capital catarinense, professor de história, dirigente sindical, que tem uma história linda de luta aí, e que também hoje aqui pôde falar um pouquinho da sua experiência, não só pessoal, profissional, mas também na parte política, que agora bate a porta dele um grande desafio. Agradecendo o Bruno, agradeço vocês que também estavam acompanhando até agora e convido aí para que acompanhem os próximos debates, próximos convidados que vão vir aqui para a gente trocar uma ideia. Valeu? Obrigado por mais essa. Até a próxima. Nós temos condições. Nós temos possibilidade e nós provamos que é possível.